Noivado exposto. O que o milionário descobriu sobre a noiva e a faxineira foi transformador. A festa estava sensacional, cheia de luzes piscantes e risadas que ecoavam pelo elegante edifício na Avenida Paulista. Pedro, com seus 30 anos e uma fortuna herdada de uma luxuosa rede de hotéis, estava prestes a selar seu noivado com Carla, a jovem que todos na alta sociedade consideravam uma verdadeira joia. O ambiente exalava opulência, mas dentro de Pedro, um vazio o consumia. Ele ansiava por respeito e admiração, mas esses sorrisos forçados mascaravam uma verdade amarga que ele não conseguia ver. Enquanto os convidados brindavam com taças de cristal, Pedro decidiu escapar do tumulto. Subiu para o andar menos luxuoso do prédio, onde encontrou Dona Mária, uma faxineira idosa que havia trabalhado na casa de sua avó. Com vozes calorosas, ela contava histórias de tempos em que os valores eram diferentes, onde a riqueza não era medida por bens materiais, mas pela conexão com o próximo. Eu sempre me lembrei de cada uma delas, menino, dizia Dona Mária, com olhos que brilhavam, cheios de sabedoria e ternura. Seu jeito simples e acolhedor fez com que Pedro parasse para refletir. Um mal maior se formava em sua garganta enquanto as risadas da festa se tornavam som distante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que a festa avançava, rumores sussurrados entre os convidados começaram a alcançar os ouvidos de Pedro como um eco perturbador. Você soube que ela não é brasileira, um deles disse, enquanto o outro acrescentava que as intenções de Carla poderiam não ser tão puras quanto aparentavam. Naquele instante, seu coração disparou. Uma sensação de traição brotou dentro dele. Como poderia aquela mulher, que ele via como sua idealizada companheira, estar envolta em mistérios? Ele se sentia dividido entre um amor que brilhava na superfície e a dúvida que começava a corroê-lo por dentro. Os encontros com Dona Mária tornaram-se frequentes, e mesmo em meio ao luxo espelhado em taças de champanhe, ele fortalecia uma amizade que parecia mais genuína do que qualquer relação superficial ao seu redor. Ela representava um mundo onde a autenticidade e o valor humano eram a moeda mais rica que se poderia ter. Pedro sentia seu olhar se fixar com uma expectativa que questionava tudo o que ele tinha acreditado até aquele momento. Finalmente, em uma noite de tantas emoções, durante o discurso que ele preparou para a festa, algo parecia estagnar no ar. A plateia aplaudia, mas a tempestade dentro dele se agitava. Ele não queria mais ser um prisioneiro de sua própria vida repleta de aparências. As palavras que saíram de sua boca foram as mais difíceis que já pronunciou, pois não eram apenas uma celebração, mas uma confissão silenciosa. A batalha entre a vida que os outros esperavam dele e a verdade que Dona Mária havia compartilhado tornava-se uma luta interna inadiável. Com o olhar perdido entre sorrisos e aplausos, Pedro fez uma escolha: enfrentar seus medos ou se conformar com a superficialidade. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o som de um telefone tocou em sua bolsa. Era a notícia que poderia derrubar todo o castelo de cartas que ele vinha construindo. O que poderia ser tão impactante a ponto de mudar tudo? O barulho do celular fez o coração de Pedro disparar, como se o aparelho tivesse a capacidade de decifrar os segredos que ele escondia até de si mesmo. Com a mão trêmula, ele atendeu, ouvindo a voz do seu advogado, André, que parecia preocupado. Pedro, precisamos conversar. É urgente. Uma onda de ansiedade o envolveu. As palavras urgente e precisamos conversar sempre carregavam um peso que assombrava sua mente. Ele olhou ao redor, como se quisesse buscar apoio nas faces conhecidas dos convidados, mas tudo e todos pareciam distantes. A festa, antes vibrante, agora parecia uma tela embaçada, onde cada sorriso se tornava um potencial julgamento. Sem pensar duas vezes, ele se afastou, descendo apressadamente as escadas. As luzes já não ofuscavam sua visão, o brilho de um futuro idealizado agora era apenas um lampião apagado. No fundo da escada,
encontrou um pequeno espaço onde poderia conversar em segredo. O som do barulho da festa ficou para trás, e as palavras de Dona Mária ecoaram em sua mente. O que realmente importa é a conexão, menino. O que pode vir do coração? Pedro, você não vai acreditar em quem encontramos, disse André, já adiantando a informação que havia o deixado tão agitado. A Carla, ela não é quem diz ser. E o que descobrimos vai mudar tudo entre vocês. Pedro sentiu o estômago revirar. O que mais poderia vir a ser revelado? Carla era seu mundo, sua ideal. Ele acreditava ter encontrado alguém que o enxergava além do dinheiro, além das aparências. Do que você está falando? O que houve? Ela tem uma identidade falsa. O nome dela não é Carla, e a origem dela é completamente diferente do que você imagina. A investigação ficou mais complexa do que pensávamos, explicou André, com uma voz que soava grave e firme. Ela não é só uma imigrante. Os documentos dela mostram que ela está em situação irregular. Além disso, uma história de mentiras e manipulação traz à tona. O coração de Pedro despencou. A sensação de traição que já o assaltara anteriormente ressurgiu com força total. Aquelas risadas, aqueles olhares, tudo parecia uma farsa agora. Como você tem certeza disso? Perguntou, com um fio de esperança. Seria apenas mais um rumor infundado entre os ricos de São Paulo? Ando investigando e consegui acesso a informações que me deixaram preocupado. Desculpe por ter que te dizer assim, mas você merece saber a verdade, André insistiu. Tem mais, Pedro. Ela pode estar envolvida em um esquema maior, algo que pode afetar sua imagem pública. Os ecos da festa retornaram em sua mente, agora como um turbilhão. Ele se sentiu sufocar, como se estivesse preso em sua vida, em seus luxos e aparências. O que fazer agora? Voltar atrás ou enfrentar essa nova realidade? A conexão que ele se permitirá com Dona Mária parecia um guia em meio ao caos. Um pensamento alarmante surgiu em sua mente. E se tudo o que ele aprenderá sobre amor, autenticidade e verdade fosse apenas uma construção ao redor das mentiras que escolheu acreditar? Mas o que ele poderia fazer? Com sua mente confusa e seu coração em frangalhos, decidiu que precisava de respostas. Ainda inebriado por aquelas revelações, Pedro olhou para André e perguntou, e se tudo isso for verdade, o que eu faço com ela? A dúvida estava estampada em seu rosto, uma batalha entre o que desejava e o que precisava fazer. A resposta de André pairou no ar, carregada de significado, pronta para mudar a trajetória de Pedro para sempre. Você precisa confrontá-la. Descobrir a verdade por completo. Mas esteja preparado, o que você pode descobrir pode ser devastador. O que Pedro não sabia é que a verdade poderia não apenas ferir, mas finalmente libertá-lo. E em seu coração, uma pergunta ressoava: estará preparado para o que vem a seguir? Pedro respirou fundo, sentindo o cheiro de álcool e perfume que pairava do lado de fora, como se a festa ainda o chamasse, mesmo em meio ao pânico que o consumia. Ele sabia que precisava tomar uma atitude, mas o medo de descobrir a verdade sobre Carla o paralisava. Seria mais fácil ignorar essas revelações e continuar vivendo a ilusão que havia construído ao redor dela. André, e se ela não quiser falar? E se toda essa história a derrubar? Disse Pedro, sua voz esganiçada, quase como um sussurro. Eu não posso ser aquele que desmascarou o amor da minha vida. André olhou em seus olhos, e por um instante, Pedro viu um reflexo de sua própria luta interna. Pedro, você precisa da verdade. A vida é feita de escolhas, e essa escolha vai definir seu futuro. Você pode ceder à dor ou enfrentá-la, disse, com um tom de urgência que soava como um chamado. Pedro sentiu as pernas tremerem, o peso das palavras de André o esmagando. E se Carla realmente fosse uma farsa? O que isso significaria para ele, para o que sentia? Ele ainda se lembrava da primeira vez que a viu. Ela estava rindo de alguma bobagem. Os traços que até então eram estranhos para ele agora se tornavam um carinho familiar. Como se houvesse um cordão invisível ligando-os, que ele concebia como amor. Aquela imagem agora se fragmentava diante da possibilidade da mentira. Ele se lembrou da pergunta de Dona Mária: o que pode vir do coração? A resposta começava a se formar.
Ele gostaria que tudo fosse mais simples. E, no entanto, algo dentro dele clamava por autenticidade, mesmo que isso significasse confrontar alguém que pensava conhecer tão bem. Mais determinado do que nunca, Pedro decidiu que não podia adiar mais. Ele precisava saber. Você está certo, André. Vou confrontá-la. Não sei como, mas preciso fazer isso agora. André assentiu, um olhar de aprovação nos olhos. Cuidado, Pedro. Esteja preparado para o que pode vir a seguir. A verdade, mesmo que amarga, pode te libertar. Pedro se afastou de André, sua mente borbulhando. O caminho até Carla era uma travessia entre o que sonhara e o que estava prestes a descobrir. Ele saiu da pequena área escura e voltou para a festa. As pessoas ainda dançavam, os risos ecoavam, mas tudo parecia distante. Com o coração na mão, encontrou Carla perto da pista de dança. Ela estava tão radiante, as luzes refletindo em seu olhar e ocultando por um momento todas as sombras da verdade. Pedro hesitou, o mundo ao seu redor tornando-se um borrão, mas, quando ela o viu, a alegria no rosto dela fez com que ele quase recuasse. Oi, amor. Você desapareceu. Disse Carla, com um sorriso que poderia iluminar qualquer sala. Pedro sentiu-se dividido entre o desejo de abraçá-la e a necessidade de perguntar. Carla, precisamos conversar. Agora. A expressão dela mudou ligeiramente, um leve franzir de testa que não passou despercebido por ele. Como se tivesse sentido a tempestade que se aproximava. Ele fez um esforço para manter a voz firme. É sobre você. Sobre quem você realmente é. A festa, com toda a sua exuberância, tornava-se um pano de fundo insignificante. Os olhos de Carla se alargaram, e em um instante, ele viu a muralha dela se erguendo. Cada palavra que ele estava prestes a proferir poderia quebrar o encanto que a envolvia. Mas ele precisava ser honesto, mesmo que isso significasse despir a única coisa que acreditava ter encontrado na vida. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para a pior das notícias. Pedro, começou ela, mas ele precisou interrompê-la. Carla, se você realmente me ama, me diga a verdade. O que está escondendo? O silêncio entre eles era farto, pesado, e tudo ao seu redor parecia parar. O coração de Pedro batia com uma intensidade que nunca havia sentido antes, como se estivesse pronto para a resposta que mudaria tudo. Mas, ao invés de palavras, o que veio foi um olhar. Um olhar que prometia mais do que ele poderia suportar. O que ela diria a seguir poderia não apenas despedaçar seus sonhos, mas também abrir uma porta para uma nova liberdade que ele não sabia que precisava. O futuro parecia uma tela em branco, prestes a ser pintada com a verdade. E, ao mesmo tempo, ele se perguntava, seria ele capaz de lidar com o que estava prestes a descobrir? Confronto e amor, em um único momento, estavam prestes a se chocar. Carla hesitou, o olhar que antes brilhava agora era um caleidoscópio de emoções. Pedro podia ver medo, angústia, acima de tudo, uma imensa tristeza que ele nunca havia notado antes. Ele sentiu o peso da atmosfera, como se todos na sala estivessem em suspense, prontos para ouvir o que viria a seguir. Na verdade, todos estavam esperando aquela despedida trágica, aquela que jamais deveria ter começado. Pedro, ela começou, mas a voz dela falhou. A respiração dela acelerou e Pedro pensou por um instante que ela poderia desabar diante dele. Ele queria conforto, mas ao mesmo tempo, não sabia se poderia oferecê-lo. Você o quê, Carla? Perguntava-se, enquanto o pânico brotava em seu coração. Não tem como seguir adiante sem clareza. Pode ser a última chance de salvarmos isso, ou a última vez que quero te ver. Ela balançou a cabeça, como se tentasse afastar os próprios pensamentos. O sorriso que ela trazia até então se desfez em frações de segundos, deixando apenas o semblante pálido e o olhar vazio. Com um suspiro profundo, como quem estava prestes a mergulhar em águas profundas, ela disse, eu não sou quem você pensa. Parte de mim é, mas há um lado que você não conhece. E isso pode mudar tudo. Pedro se lembrava de todas as risadas compartilhadas, dos olhares apaixonados. Aquela confusão era um golpe em seu estômago. Quem é você, Carla?
O que você esconde de mim? Eu só quero saber ou devemos encerrar isso aqui? A angústia em sua voz soou como uma súplica. Eu não queria que você soubesse dessa forma. Eu só queria te proteger, proteger nós dois. As palavras dela saíram como um jorro de dor. Pedro sentiu uma onda de desespero, como se o chão sob seus pés estivesse desabando. Antes de te conhecer, eu trabalhei como faxineira em um hotel na cidade, e um cliente noiva. Ele interrompeu, uma explosão de sentimentos tomando conta dele. Você está me dizendo que a sua história é uma farsa? Que tudo isso foi baseado em mentiras? Eu não posso acreditar. Mistura de desespero e confusão verbava em seu coração. Carla parecia tão vulnerável ali, e ao mesmo tempo tão distante. Ela não era a mulher que ele pensara conhecer, ou não? As memórias se misturavam, e ele se sentiu como um náufrago em um mar de incertezas. Pedro, não é uma farsa. Eu sou eu mesma, mas eu prometi a mim mesma que deixaria esse passado para trás. Eu não quero que você lide com isso, por isso me afastei. A coisa do hotel, dos ricos não quero que você se enrole. E muito menos envolvidos com a vida de um milionário, ela disparava as palavras como um tiro, cada uma delas mais dolorosa que a anterior. Ele percebeu que o sonho do amor perfeito estava se esvaindo em meio àquelas revelações. Então você nunca me amou? A pergunta fugiu como um sopro, mas sentiu que, na verdade, era um grito. Não havia respostas simples agora. Não, não é isso. Carla clamou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Eu me apaixonei por você. Mas, ao mesmo tempo, não quero que você carregue esse peso. Não sou a mulher certa para você. O desespero na voz dela só aumentava a confusão em sua mente. Pedro queria gritar, chorar, desejava que tudo fosse mais simples. O que você quer que eu faça, Carla? Você me colocou nesse lugar. Agora você deve me dizer o que realmente quer. O que é isso? Os sentimentos não podiam continuar sufocados. Com um olhar profundo, Carla sussurrou, quase como se estivesse fazendo um voto, eu quero a verdade, mas apenas se você estiver disposto a aceitá-la. A palavra verdade ecoou entre eles. Aquelas 4 letras poderiam ser a chave para um futuro incerto. O clima estava insuportável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Seria possível resgatar o que ainda restava? Poderia a verdade os unir ou, ao contrário, desmantelar a única coisa que tinham? Pedro se viu à beira do abismo, com o coração batendo frenético, pronto para conhecer o que poderia cada vez mais moldar seu destino. Ele olhou nos olhos de Carla e, antes que pudesse pensar 2 vezes, disparou, então, me diga, Carla. O que realmente aconteceu? Carla respirou fundo, o peito subindo e descendo como se cada palavra dependesse de um sopro de coragem. O olhar dela flutuava entre o chão e o rosto de Pedro, como se estivesse pesando cada opção. Ela precisava escolher suas palavras com cuidado, e a tensão no ar era palpável. Pedro, quando eu trabalhei no hotel, conheci muitos tipos de pessoas, uns bons, outros, nem tanto. Um cliente em especial me prometeu uma vida de sonhos, mas acabou me levando para um pesadelo, começou ela, a voz trêmula. Esse cliente ele inventou histórias, usou meu passado contra mim e me fez sentir inferior. Eu me deixei enganar e, quando percebo isso, pensei que o melhor seria simplesmente deixar tudo para trás. Os olhos de Pedro estavam grudados nela. Ele a ouvia com atenção, mas a confusão em sua mente só aumentava. E isso me traz até você. Sabe, eu queria criar algo puro, sem os erros do meu passado. Mas agora, eu sinto que esse segredo está nos consumindo. Ela parou por um momento, buscando a coragem necessária para continuar. Ele descobriu que estava apaixonada por mim e por isso, por um tempo, essencialmente, eu fui uma mentira. O que você viu era a parte que eu queria que você visse. O silêncio que se instalou era gelado. Pedro sentiu uma mistura de tristeza e raiva, mas também um forte desejo de entender. Mas você não é uma mentira, Carla. Você é a pessoa que eu conheci, a que me fez rir e amar. O que esse homem fez com você não é culpa sua. Ela olhou para baixo,
e lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. E se eu não conseguir me livrar desse peso? E se eu te magoar no processo? Sua voz agora saía quase em um sussurro, cheia de incerteza. Pedro se aproximou mais, quase como se a proximidade pudesse diminuir a distância emocional entre eles. Olha, eu não sei o que fazer com essa verdade que você está me oferecendo. Sinto que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o que precisamos agora. Por favor, me diga o que aconteceu com esse cliente. O que mais eu preciso saber? Carla fechou os olhos, cada batida de seu coração ecoava como uma explosão de memórias. Um dia, eu tive que me encontrar com ele num jantar, e ele não estava sozinho. Trouxe amigos, e a situação fugiu do meu controle. Eu fiquei exposta, e, no final, eles me humilharam. Fui apenas uma diversão. Aquilo me destruiu por dentro e, quando eu finalmente fui embora, decidi que nunca mais deixaria ninguém se aproximar. A angústia na voz dela era real, e Pedro podia sentir o peso de cada palavra. Ele desejava gritar, questionar, mas, por algum motivo, sabia que precisava escutá-la. E me dizer isso agora, o que quer que eu faça? O que se passa na sua cabeça, Carla? Eu estou tão assustada. Assustada de que você me veja como eu realmente sou e que não goste do que vê. Os olhos dela brilhavam com as lágrimas não derramadas. O que se eu não for digna de ser amada? Pedro sentiu um impulso de segurá-la, de sentir a pele dela contra a sua e acalmar aquele turbilhão. Você é mais que digna, Carla. Você só precisa acreditar nisso. A resposta brotou de seu coração como um grito de amor. Eu só preciso saber se ainda há espaço para nós, se você ainda quer tentar, apesar de tudo isso. Ela hesitou por um momento, a dúvida claramente em seus olhos. Eu quero, Pedro, mas e se eu te machucar de novo? E se o passado voltar para nos assombrar? Pedro olhou nos olhos dela, fazendo uma última pergunta antes de saber que a resposta poderia mudar tudo. Você acredita que isso pode ficar para trás? Você acredita em nós? O silêncio abateu-se, como um manto pesado e carregado. A incerteza pairava entre eles, como uma sombra que se recusava a dissipar. Poderiam eles realmente reescrever a história antes de ser tarde demais? A verdade era apenas o começo, ou o faraonê que os separaria para sempre. O olhar de Carla dançava entre as lembranças e o presente, como uma folha levada pelo vento. O peso dos segredos parecia aumentar, e essa nova proposta de amor se tornava um território desconhecido. Aquelas palavras que Pedro havia dito ainda ecoavam em sua mente. A ideia de que ele a aceitava, apesar de tudo, era um convite e uma armadilha ao mesmo tempo. Eu quero, disse ela, a voz soando estranhamente firme em meio à tempestade interna. Mas e se eu não souber como amar, como me entregar sem medo? Pedro deu um passo mais perto, a confiança dele se multiplicando em sua presença. Ninguém tem um manual de instruções para isso, Carla. O que eu sinto é verdadeiro, e só isso já vale a pena lutar. O coração dela pulsava de forma acelerada. A promessa de um amor genuíno era, ao mesmo tempo, refrescante e aterrorizante. O desejo de se abrir e de ser amada filtrava-se por entre as inseguranças, e ela se questionava se realmente tinha forças para isso. Mas há algo que eu preciso te contar. O olhar dela encontrava o chão novamente. O que eu pensei que tinha deixado para trás, voltou. Esse cliente, ele começou a me perseguir. As palavras saíram de sua boca com um peso como se cada sílaba fosse uma âncora atada ao seu corpo. Pedro franziu a testa, a preocupação imediatamente refletida em seus olhos. Perseguindo? O que quer dizer com isso? Ele ainda está na sua vida? Ele soube que eu estava em um relacionamento e não gostou. Você não sabe quem ele é. Carla hesitava, o medo tomando conta. Ele é muito poderoso. E estrago de novo, ele pode atingir tudo que construímos. Carla, olhe para mim. A voz de Pedro era suave, mas insistente. Não importa quem ele é, juntos somos mais fortes. Fieramente. Nessa, nós vamos ficar lado a lado. Ele não pode nos separar, certo? E se ele nos colocar em perigo? E se ele tentar fazer algo contra você também?
O medo reverberava nas palavras dela, enquanto a preocupação por Pedro se tornava palpável. O que mais eu posso fazer, além de acreditar em nós? Você me prometeu isso, não prometeu? Pedro olhou dentro dos olhos dela, e havia algo ali que fazia Carla se sentir verdadeiramente esperançosa. Se você acredita que vale a luta, então vamos nos preparar para isso juntos. Carla sentiu um calor crescer em seu peito. A coragem de Pedro a inspirava, e ela percebeu que, talvez, juntos pudessem enfrentar até mesmo os fantasmas do passado. No entanto, uma sombra de dúvida ainda pairava. Mas e se eu falhar de novo? E se eu deixar você para baixo? O temor em sua voz era como um sussurro do que poderia ser. Olha, todos nós temos altos e baixos. O importante é que eu quero lutar ao seu lado. Juntos, podemos superar o que vier. Você não está sozinha. Ele levantou a mão e segurou a dela, aquecendo-a como um abrigo forte em meio à tempestade. Nesse momento, algo mudou nos olhos de Carla. Diretamente da sombra, um lampejo de determinação começou a brilhar. Então, precisamos nos preparar. Não podemos ficar parados. Ela olhou para ele com um novo fervor. Era hora de enfrentar os fantasmas, de conciliar o passado com o presente e de criar um futuro. Mas, à medida que a coragem crescia, uma nova incerteza surgiu, como uma nuvem no horizonte. Quais seriam as táticas que esse cliente usaria para continuar a persegui-la? Eles estariam prontos para o confronto que se aproximava? Uma dúvida pesada pairava no ar. Afinal, a batalha estava longe de terminar, e apenas o amor não era suficiente para garantir a segurança e a felicidade. Carla respirou fundo, sentindo a adrenalina e o medo se misturarem. O olhar decidido de Pedro a encorajava, mas seu coração ainda lutava contra a onda de insegurança que a dominava. Ela apertou a mão dele, buscando um fio de conforto em meio ao turbilhão. Vamos descobrir o que ele quer, disse, com uma firmeza inesperada. Mas precisamos ser cuidadosos, muito cuidadosos. A luz do dia já começava a se esvair, e as sombras ao redor deles pareciam crescer. Carla sabia que cada minuto contava. O cliente que a perseguia, alguém cujos olhos ela temia, estava por perto e poderia se mover a qualquer instante. O tempo não era um aliado. Vamos planejar. Temos que saber o que ele sabe. Se ele estiver observando, é a hora de agir, sugeriu Pedro. A seriedade em sua voz fez Carla sentir um frio na barriga, mas havia determinação ali, um reflexo do que ela estava decidida a encarar. Eles se afastaram do parque e caminharam até o apartamento de Carla, a mente fervilhando de estratégias. Cada passo na calçada ecoava a diversidade de emoções que agora a envolviam, nervosismo, ansiedade, mas, principalmente, a força renovada de lutar. Você tem um celular? Podemos instalar um aplicativo de segurança, sugeriu Pedro, enquanto a porta se fechava atrás deles. Sim, tenho, mas será que ele realmente nos atenderá? A voz de Carla tremia um pouco. Havia uma dúvida cruel, um eco das lembranças do passado que não parecia querer se calar. Vamos descobrir juntos. Tem que haver um jeito de nos defender. As palavras de Pedro eram como uma promessa, um escudo que ele erguia em torno dela. O olhar dele, então, encontrou o dela. Havia uma conexão ali que transcendeu a cólera e o medo. Era o desejo de criar um espaço seguro para os dois. Enquanto configuravam o celular, Carla pensava em como a vida costumava ser simples. Mas agora, tudo girava em torno de um cliente implacável e de um amor que precisava de segurança. Uma luta interna a assaltava. Como seria realmente entregar-se a Pedro, sabendo que sua vida era uma linha tênue entre algo sólido e uma ameaça iminente? Carla, você está comigo, certo? Não podemos vacilar agora. Vamos fortalecer nosso espaço, lutar por esse amor. Pedro se aproximou, cercando-a novamente com seu calor. Ela olhou nos olhos dele, mais uma vez, e viu a sinceridade. A convicção em sua voz trazia à tona tudo o que ela queria acreditar. Sim, eu quero isso. Quero lutar, mas e se ele nos atingir? E se não tivermos como escapar? Estamos juntos. Essa é a chave. Acreditar e agir. Pedro falou,
mas havia um toque de frustração na sua voz. Ele sabia que aquela confiança não curaria as feridas do passado ou a fragilidade de Carla. Com um último olhar de esperança, ela começou a rir levemente. Onde já se viu eu pensando que o amor poderia ser tão complicado? Aquele pequeno momento fez a tensão no ambiente se aliviar um pouco. Os dois sabiam que, mesmo com a sombra do perigo à espreita, ainda havia espaço para um pouco de leveza. Mas a bravura logo se esvaiu, como uma nuvem de chuva que se aproxima, e Barcelona parecia mais distante do que nunca. Nesse instante, o celular de Carla vibrou na mesa. Ela olhou, o coração disparando. Uma mensagem. Era do cliente. Se você não voltar para mim, as coisas vão se complicar para você e para ele. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído pelo pavor que ecoava em sua mente. Pedro é ele. O tom urgente de sua voz fez o menino se levantar rapidinho. O que ele disse? A preocupação tomou conta dele, os olhos fixos na tela do celular. No próximo capítulo da nossa vida, a luta será verdadeira. Precisamos estar preparados para enfrentar não apenas o passado, mas as ameaças do presente. Você está pronto? Perguntou Carla, enquanto a ansiedade a invadia. Pedro respirou fundo. Juntos, nós somos mais fortes. Os dois se entreolharam, a determinação formando um laço, mas a incerteza quanto ao que viriam a enfrentar ainda pairava no ar. Afinal, a batalha estava apenas começando, e as sombras prometiam um confronto que poderia mudar tudo. Carla sentiu como se o chão tivesse se afastado de seus pés ao ler aquela mensagem. O coração dela pulsava forte, e um arrepio gelado subiu pela espinha. Era como se cada palavra carregasse um peso pressagioso, um aviso sobre o que poderia vir a acontecer. Pedro ficou ao seu lado, a confusão e a irritação em seu rosto refletindo a intensidade do momento. Precisamos agir agora. Esse cara não é apenas um problema, é uma ameaça real. Pedro começou a correr pela sala, seu pensamento emergindo em um frenesi. Temos que avisar a polícia e conseguir ajuda. Este não é um jogo. Carla sentiu um misto de medo e adrenalina. A ideia de envolver a polícia parecia assustadora, mas o que mais ela poderia fazer? Você tem razão. A polícia pode ter uma solução. Mas e se ele se vingar antes de chegarmos lá? Pedro parou por um instante, a expressão de determinação firme no rosto, mas o medo ainda estava ali, subjacente a cada movimento. Vamos encontrar uma maneira de contornar isso. Precisamos de um plano, um lugar seguro para nos esconder. Ele se aproximou, segurando o rosto dela delicadamente, como se tentasse transmitir força através do toque. O importante é que não podemos deixar ele nos controlar ou nos intimidar. Precisamos de coragem. Agora mais do que nunca. Os olhos de Carla brilharam em um misto de compreensão e gratidão. Naquele instante, ela se deixou embalar pela febril determinação de Pedro. Certo, então. Vamos primeiro avisar alguém de confiança. Quem pode nos ajudar nesse momento? Logo, o nome de Vivi, sua amiga próxima, surgiu na mente de Carla. Vivi sempre foi o porto seguro dela em momentos difíceis. Acho que devemos falar com a Vivi. Ela pode nos ajudar a pensar em algo. É mais seguro agir em grupo, disse, tentando esboçar um sorriso, ainda que o medo estivesse lá. Pedro assentiu, a expressão relaxando um pouco. Sim, ligue para ela. Vamos fazer isso juntos. A ligação parecia não ter fim, Carla contando rapidamente a situação para a amiga. Assim que Vivi respondeu, sua voz encontrou um eco na sala, repleta da preocupação e do apoio que ela sempre transmitia. Calma, Carla. Estarei aí em minutos. Você não está sozinha. Quando a conexão se rompeu, Carla respirou aliviada. Mas a espera parecia interminável. O relógio na parede parecia se arrastar, cada tique-tique amplificando a ansiedade. Pedro mantinha-se em movimento, verificando as janelas, garantindo que tudo estivesse trancado, procurando sempre uma forma de proteger Carla. O ambiente estava carregado de uma tensão palpável. Em meio à incerteza e ao medo, Carla se pegou olhando para Pedro, observando cada gesto vigoroso dele.
O amor que ela sentia o tornava ainda mais atraente, uma forte âncora em meio ao caos. Obrigada por estar aqui, Pedro. Eu não sei como lidar com isso sozinha, ela murmurou, a vulnerabilidade em sua voz abandonando as reticências da bravura que tentará mostrar. Ele sorriu, um sorriso caloroso que fazia seu coração derreter, mesmo em um momento tão sombrio. Não precisa agradecer, estamos juntos nessa. Você é mais forte do que pensa, Carla. O jeito como ele dizia as palavras trazia um sentimento de esperança, uma luz em meio às sombras que os rodeavam. Finalmente, uma batida na porta interrompeu a tensão. Era Vivi. Ela entrou rápido, percebendo a atmosfera pesada. O que está acontecendo? Seu olhar se moveu entre Carla e Pedro, em busca de respostas. A respiração de Carla ganhou um ritmo mais calmo ao ver a amiga, mas a seriedade do momento ainda pairava. Precisavam agir, precisavam estar prontos para o que estava por vir. Enquanto contavam tudo para Vivi, as possibilidades surgiam numa mistura de planos e estratégias. Mas, por trás de toda a conversa e da preparação, uma dúvida continuava a inquietar a mente de Carla: o que realmente esse cliente sabia? E quando ele faria seu movimento? Enquanto falavam, uma nova mensagem chegou ao celular de Carla, e a expectativa ficou insuportável. Ela olhou para a tela e as palavras apareceram: você pode se esconder, mas eu sempre estarei perto. Prepare-se para o pior. O coração dela disparou novamente, uma avalanche de medo e raiva se formando. O que fazer agora? Cada segundo que passava parecia se arrastar, e as sombras que a cercavam pareciam prometer ainda mais tormento. Agora, a batalha não era apenas contra o passado, mas uma luta pela sobrevivência. O que Carla faria para proteger não só a si mesma, mas também Pedro e Vivi? A história mal começara, e a próxima reviravolta já estava prestes a acontecer. Carla teve a sensação de que o ar tinha sido arrancado dela. A mensagem a desestabilizava, o texto que brilhava na tela parecia bailar em sua mente, ressoando como um eco constante. Ela estava presa em um turbilhão de pensamentos, o medo a apertando como se fosse uma cobra estrangulando sua coragem. Como alguém que estava tão próximo a ela pudesse ter o poder de ameaçá-la? Vivi, percebendo a intensidade do momento, tomou a iniciativa. Precisamos agir rápido. Que tal criarmos um plano para exatamente onde podemos ir? Um lugar onde ninguém nos ache. Pedro, que até então olhava para o chão, concordou. Sim, mas o que sabemos sobre esse cara? Sua expressão era de preocupação, seus olhos firmes em Carla. Precisamos entender o que ele realmente quer. Carla cerrou os olhos, tentando reunir todos os detalhes que tinha. Ele é um cliente difícil, maior gasto da empresa. E o último trabalho bem, ele não gostou das coisas. Chegou a ser um pesadelo. Mas essa ameaça é nova, ela balançou a cabeça, a confusão transparecendo. Não sei tudo o que ele pode fazer. A tensão era palpável enquanto as ideias transbordavam na sala. Algo precisava ser feito. Vamos nos encontrar em um lugar público. Nele podemos chamar a polícia. Menos risco. Um café perto da minha casa seria bom. Muitas pessoas, o que faz parecer menos suspeito, sugeriu Vivi, ansiosa e determinada. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um novo ruído cortou o silêncio. O celular de Carla vibrava incessantemente em cima da mesa. Ela hesitou, cada vibração parecia um alerta. Finalmente, com um misto de ansiedade e urgência, ela atendeu. Oi, é o cliente. Onde você está? Podemos conversar. A voz dele era fria, penetrante. O coração de Carla gelou, um arrepio percorrendo sua espinha. Estou ocupada, não posso falar agora, disse, um tremor na voz. Pedro se aproximou, seus olhos ampliados em preocupação. Cuidado, é uma armadilha, ele sussurrou, mais preocupado do que nunca. Se você não vier, usarei suas fraquezas contra você. Eu sei o que você esconde, ele continuou, como se conhecesse cada vulnerabilidade da vida de Carla. Desesperada, Carla desligou o telefone sentindo a pressão de sua mão. Ele sabe de coisas que eu achava que estavam enterradas.
Vivi a puxou para perto. O que você tem a esconder, Carla? O que ele sabe? Carla respirou fundo. As palavras, agora, pareciam mais pesadas que antes. Eu não deveria ter aceitado aquele contrato sem ler tudo. Tem passos no passado, coisas que preferia manter longe. A culpa a invadiu, a lembrança de um erro que a assombrava. Pedro, firme, segurou sua mão. Não importa o passado. O que importa é o agora. Temos que focar no que vamos fazer. Mas enquanto debatiam, as sombras pareciam se mover mais perto. Algo a incomodava, a mensagem ainda ressoava na cabeça dela. Prepare-se para o pior. A amizade deles sempre foi um porto seguro, mas agora parecia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O que mais esse homem poderia saber? As revelações estavam apenas começando, e não havia como voltar atrás. Com um nó apertando seu estômago, Carla exclamou, vamos juntos. Se for um jogo, que jogo seja. Mas precisamos ser mais inteligentes que ele. A determinação no olhar de Pedro e Vivi reafirmava que não estariam sozinhos nessa batalha. Mas antes que pudessem formular um novo plano, um barulho súbito fora da janela chamou sua atenção. Um carro parado em frente à casa, e a figura de um homem elegante avistada. O coração de Carla disparou. Quem é aquele? Sussurrou Vivi, a voz tremendo de medo. A tensão aumentou, e o que parecia ser apenas um jogo de desgaste estava prestes a se transformar em algo ainda mais perigoso. Carla olhou para os amigos, as perguntas fervilhando na mente, mas a evolução dos acontecimentos estava além de seu controle. O que ele quer agora? E enquanto eles se preparavam para a próxima jogada, o verdadeiro caos estava prestes a se desenrolar. A sala estava tensa, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Carla olhou pela janela, seu coração disparando ao reconhecer a figura que a observava do lado de fora. Ele não era apenas um desconhecido, era o cliente que a perseguia, com um olhar frio e calculista que a fazia sentir como se suas entranhas estivessem sendo reviradas. Ele está aqui! Carla sussurrou, o medo transbordando em sua voz. Pedro e Vivi se entreolharam, a determinação se aproximando do desespero. Precisamos agir! Ficar aqui é arriscado demais, Pedro disse, a firmeza em sua voz tentando acalmá-los em meio ao pânico. Vamos para o fundo, no corredor. Se ele tentar entrar, podemos escapar pela porta dos fundos, sugeriu Vivi, sua mente trabalhando rapidamente. Com o coração batendo descompassado, os três se moveram rapidamente para o corredor. Carla sentiu uma onda de adrenalina correr por suas veias. Aquele homem não apenas conhecia o lado obscuro de seu passado, ele sabia como atingir suas fraquezas. Era hora de não apenas se proteger, mas de enfrentar o que estava por vir. Enquanto se escondiam, a tensão aumentava. O som pesado de passos cada vez mais próximos reverberava no ambiente, e o ar parecia se condensar ao redor deles. A primeira coisa que a mente de Carla fez foi relembrar tudo o que sabia sobre aquele homem. Os contratos irregulares, as promessas vazias, o abuso de poder e agora, aquela perseguição. Era surreal como aquele jogo de gato e rato se tornará uma luta pela sobrevivência. Devemos ligar para a polícia, aproveitando que ele não tem certeza de onde estamos, sussurrou Pedro, como se falasse para si mesmo. E se ele ameaçar algo contra você? O medo na voz de Carla era palpável. O passado dela parecia se desdobrar em frente aos olhos, uma tapeçaria tecida com mentiras e medo. Antes que pudessem concluir um plano, uma batida forte na porta os fez saltar. Sei que vocês estão aí. Vamos, a diversão começou. A voz dele tinha um tom de deboche, frio e desdenhoso. Carla quase se encapsulou em sua própria tristeza. Tantas oportunidades perdidas, tantos momentos que poderiam ter sido diferentes. Fiquem juntos. Se ele entrar, vamos dar o fora juntos, certo? Pedro disse, a tensão crescendo em seu olhar. O instinto de proteção estava ativo, e ele sabia que a verdade poderia ser a única arma que tinham contra aquele desafio. Quando a batida se transformou em força, e a porta começou a ceder, a urgência pairou no ar. Era um aceirado, uma dança do medo e da coragem.
2, 3, sussurrou Vivi, enquanto parecia que o mundo estava em câmera lenta. Na fração de segundos que se seguiram, Pedro tomou uma decisão rápida. Ele correu para a porta e, com todas as suas forças, empurrou-a para trás, tentando bloquear a entrada enquanto Carla e Vivi se moviam para criar distância. Saia, Carla! Vá! Ele gritou, e o eco de sua voz estava carregado de desespero. Carla hesitou, olhando para ele. Era a decisão mais difícil da vida dela, deixá-lo para trás era uma possibilidade distante e insuportável. Mas a determinação em seus olhos a trouxe de volta à realidade. Não! Eu não vou te deixar! É isso que ele quer. Das sombras, um empurrão forte e uma quebra de silêncio se seguiram. À medida que a porta se abria, a figura de um homem imponente surgiu, com um sorriso sarcástico no rosto. Ah, que gracinha! Uma pequena reunião, não é? Com um movimento rápido, Pedro se lançou à frente de Carla, sua presença como um escudo. O que você quer? Foi tudo o que conseguiu dizer antes de o ar ficar mais denso. O cliente parecia desfrutar do momento, como um artista num palco. Oh, apenas algumas conversas sobre o passado de sua namorada. É sempre divertido saber o que as pessoas escondem, ele disse, quase se divertindo com o terror que estava semeando. Deixe em paz. Eu sou quem você quer. Pedro gritou, a coragem crescendo em suas palavras. Mas aquilo não foi suficiente para parar o homem. Ele finalmente se aproximou e, com um gesto sutil, deslizou um celular para o chão, suas palavras. Cortando o ar como uma lâmina. Aqui está a verdade dela. Eu sugiro que você passe um tempo analisando isso, ou algo muito pior pode acontecer. O coração de Carla despencou. Aquele era o controle que ela temia, uma revelação a um passo do precipício. Pedro olhou para ela, o desespero nos olhos, mas também um brilho de determinação. Vamos! Não fica aqui! Ele gritou novamente. A urgência em suas palavras era tudo o que Carla precisava para despertar sua força interior. Os três correram em direção à porta dos fundos, a fuga uma rápida combinação de medos e esperanças. Carla sentiu a adrenalina pulsando como um rio selvagem. Cada um correndo para salvar não apenas a si mesmo, mas ao amor que se colocava à prova em cada respiração. Quando eles saíram, a escuridão da noite os envolveu, e a luta parecia longe do fim. Carla sabia que a verdade seria o caminho para a liberdade, mas o caminho estava repleto de obstáculos. Ela se virou para os amigos, e a determinação em seus olhos refletia a necessidade de reconstruir o que estava em perigo. Precisamos saber o que está naquele celular, disse ela, uma convicção ardente queimando dentro dela. Pedro assentiu, cada um absorvendo a intensidade da situação que os unia. A verdadeira batalha estava apenas começando, mas agora estavam juntos, e a força de cada um deles poderia transformar o que consideravam como fim em um poderoso recomeço. Preparados para a luta? Perguntou Pedro. Juntos, Carla respondeu, o eco de suas palavras ressoando no vento da noite, dando início a um novo capítulo, uma nova chance. E nesse momento, a esperança ressurgia das cinzas, como uma fênix renascendo das dores vividas. Eles não eram apenas vítimas daquela história, agora, eram protagonistas prontos para escrever o próximo ato de suas vidas. Afinal, a verdade era mais poderosa do que qualquer mentira que alguém pudesse produzir. A simplicidade do amor e a bravura que agora habitava seus corações prometiam uma jornada nova e impactante pela frente. Acreditar, lutar e criar juntos uma nova história estava apenas começando. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, sua ajuda faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre esse final, a sua voz é importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Mostre que você é um verdadeiro fã de histórias emocionais.